com o nosso Kefas Podcast. Que alegria poder batermos mais um papo bom juntos. E olha, nós estamos ao vivo também lá no YouTube, então já aproveita, manda esse link aí pro amigo, pro vizinho, aquele grupo no WhatsApp que eu sei que todo mundo tem, que você também já sabe. Aqui é a mesa mais famosa de Governador Valadares e hoje não vai ser diferente. Teremos muita risada, informação, como eu sempre digo, um papo bom. Mas antes disso, eu quero conversar com você. A TV Kefas, ela está com um projeto de levar o nosso sinal para cada casa brasileira, para o nosso Brasil todo. E a gente precisa da sua ajuda para que isso aconteça. Nós precisamos de, no mínimo, 500 novos colaboradores para tirar esse projeto do papel. E você pode fazer parte dessa obra de evangelização, nos ajudando. E para isso é muito fácil. Basta entrar em contato conosco, o número está aparecendo aí na sua tela, que a nossa equipe vai explicar tudo com o maior carinho do mundo. E eu sei que a gente pode contar com você. Bom, e sem mais delongas, hoje eu quero apresentar o meu convidado com um carinho imenso. Já tive um prazer de entrevistá-lo. Eu estou recebendo o Luiz Souza. Ele é atleta, a lenda da corrida de rua. Luiz, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. É realmente um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, né? E compartilhar com a população aí nossa experiência de vida. É muito bom fazer isso e sei que muita gente precisa de algum tipo de incentivo e estamos aí para isso. Já te entrevistei no Kefas Entrevista, agora num formato diferente, um cenário bonito, enfeitado com esses troféus. Muito bacana. Bom, Luiz, quero começar te conhecendo. Quem é o Luiz? Mas assim, aquele Luiz lá na infância. Me conta como foi isso. Vai voltar muito tempo atrás, né? Alguns anos atrás. Isso, pouca coisa. Então, eu sou Luiz Souza, né? E eu sou da família bacana. Meu pai, minha mãe, pessoas do interior de Minas Gerais. A zona rural de Fidelândia, né? Na região de Fidelândia, né? Bem depois de Teoflotone, bem longe mesmo. E eu sou esse rapaz que nasceu lá no interior de Minas Gerais e aquela infância não era sofrida, né? Porque, na verdade a gente fazia difícil tudo, mas na época era tudo basicamente igual, né? O pai tinha um terrenozinho, umas terras lá e criava gado, né? E a gente morava e todos ajudavam ali para a sobrevivência ali, de tirar leite, a produção. Antigamente sobrevivia através da plantio de lavouras, né? Arroz, feijão. Basicamente a gente não comprava nada da cidade, era só coisa que o pai produzia lá na fazenda mesmo. Bem diferente de hoje, né? Bem diferente de hoje. E você imagina uma pessoa lá sendo aquele local ali, né? Vivia bem até, mas para ter sucesso na vida, ter perspectiva assim de futuro melhor, é bem complicado, né? Porque a única coisa que poderia acontecer ali de eu melhorar a situação é ser ali um vaqueiro, ali, aquele cara que tira leite. Aí talvez me livrava ali da lavoura, de capinar, de roçar, porque não tinha muita opção, não tinha escola na região, não tinha transporte, então era bem limitado mesmo. E aí me conta, essa criança era tranquila, agitada, dava trabalho para os pais? Sempre fui bem tranquilo, sim. Eu era um dos, não fala bem de mim não, mas eu era um dos que mais ajudava o pai, né? A gente era uma família de 7 irmãos, né? Entre irmãs e irmãos, dava 7 no total. E eu ajudava com o meu pai ali, era tranquilo. Onde o pai, né, que geralmente o filho assim, ele acompanha o pai onde que vai, né? Ainda mais quando ele é novinho, né? Acha que é bacana e segue o pai, quer fazer o que o pai faz, quer levantar de madrugada, quer ir também para a lavoura lá ajudar a capinar, então era um desses aí. E já gostava assim de algum esporte? Não, a gente tinha assim toda criança tem um sonho, né? E o brasileiro teve sonho de ser jogador de futebol. Então tinha um rádio lá, que eu lembro, tem um rádiozinho a pilha, e a gente escutava que o Brasil jogando, aquele time, né? O Cruzeiro, o Atlético jogando pelo rádio. Então a gente sonha assim, um dia pelo menos ir no estádio ver e por que não jogar, né? E esse sonho assim sempre teve, né? Acho que toda criança brasileira, ele já nasce aquela tendência, né? Igual comparando com hoje, os quenianos de hoje já nascem com tendência de correr. Então o brasileiro nascia com tendência de jogar futebol, né?
E você não escutou assim um estádio gritar seu nome, mas eu sei que você já escutou pessoas gritar o seu nome, não foi? Pois é, quem diria, né? Então, daquela infância ali bem simples, né? Aí tentamos aí mudar para uma cidade pequena para poder as filhas estudar, né? O meu pai tinha essa proposta. E tinha cidade na região lá, Fidelândia, Novo Horizonte, Ataleia. E fomos lá para Novo Horizonte fazer assim, aquele primeiro grau, estudo. É difícil sair da roça e ir para uma cidadezinha para estudar, era tristeza danada. E a gente queria estudar, sim, era obrigação também, né? E os pais também orientavam. E depois foi quando tivemos necessidade de sair já da região, porque já estava pequeno, assim, precisava, né? Porque começava, minhas irmãs começavam a fazer o primeiro grau, aí tinha que fazer aquele segundo grau lá, aquele estudo que continuar, e viemos aí para Valadares, onde tudo começou, né? Então me conta, quando que você encontrou a corrida ou a corrida te encontrou? Então, viemos para Valadares e ficamos no sufoco por um período, né? Para adaptação, a gente não conhecia energia elétrica, né? Era tudo bem difícil. E lá tinha que comer, tudo mais fácil, porque colhia, né? Aqui já em Valadares não tinha que trabalhar para ter comida na mesa, então já foi uma dificuldade maior para a gente, né? Aí, como falei, sonho de jogar futebol existia, e continuei com esse sonho, assim, no sentido de ver o pessoal jogando, comecei a jogar bola também. Eu cheguei a fazer parte da categoria de base do América Mineiro em Minas Gerais, quando eu tinha uns 12 anos aí, e comecei a jogar futebol, mas era muito assim, a máfia, né, continua até hoje no esporte, então no futebol principalmente, e não tinha a oportunidade que todos tinham, né? E como era uma pessoa séria, e eu era mais reservado, então não tinha a oportunidade que os outros teriam. Mas aí eu sempre fui muito dedicado. Enquanto o pessoal estava fazendo as bagunças, indo para as farras, eu treinava ali, correndo, para ficar bom no futebol e não na corrida. Eu queria ficar bem. Nem pensava na corrida ainda. Nem pensava na corrida. Mas ficava dando volta no campo ali, o pessoal ia embora, ficava dando volta. Durante o dia treinava de manhã também, nas ruas treinando, assim, sem pensar em corrida, porque nem conhecia corrida na época. Aí voltei para, né, fiquei um período em Belo Horizonte, aí voltei para Valadares e continuei fazendo minhas corridas, sem pensar em competição. Um belo dia teve uma competição lá no meu bairro de Santa Rita. Aí eu entrei na competição e, por incrível que pareça, eu ganhei. Por como, eu não sei, mas eu fui o melhor, cheguei primeiro. Aí, a partir daí, eu senti mais empolgação. Eu tinha ali, parece, uns 12 anos de idade. Aí senti que realmente eu conseguiria fazer alguma coisa através do esporte e através da corrida, porque o futebol era difícil, mas a corrida, já que tinha oportunidade, eu comecei e não parei até hoje. E quando você começou, não era tão comum. Como que foi esse início? Era bem difícil mesmo. Inclusive, a gente passava nas ruas de manhãzinha. A gente não, eu, né, que eu treinava. As pessoas jogavam pedra, tomava cachorro, chamava de louco. Quem é esse doido correndo? Isso é loucura, o cara correndo ali é doido. Mas eu tinha meu objetivo, né? Eu não deixava aquilo me afetar, não. Mas era difícil em todo sentido, porque existiam as competições, mas eram poucas, né? A gente teria que viajar muito para ter uma competição, em troca de uma medalha, assim. Não tinha o que tem hoje. Hoje tem muita facilidade, né? E também os tênis, não tinha tênis apropriado. A gente corria que chute, de conga. Só que eu me identifiquei com a corrida. Aí eu achava aquele negócio mal barato, eu corria. E meu sonho, naquela época, era assim, quem sabe um dia um jornal me coloca ali nas páginas dele, meu nome aparece no jornal, para mim seria a melhor coisa, assim, uma coisa de todo mundo no rádio falar meu nome, vai ser bom demais. Aquilo veio na minha cabeça assim, eu me via, de alguma maneira, me destacando naquele esporte. Aí o tempo foi passando, comecei a participar das outras competições, aí na época a administração local ajudava a gente com passagem para viajar para algum lugar, tudo pago. E aí começou os jornais a publicar, a equipe de governador Valadares, tinha os atletas bons e estava se destacando, aí minha foto aparecia no jornal, ali para mim seria tudo. E não ganhava nada não, era mais ou menos, né, só mesmo assim a divulgação mesmo, as pessoas falavam bem ali, o corredor já não era mais visto como qualquer um, já era respeitado, porque da época houve que um atleta um amigo da gente, que era o João da Mata, ganhou a São Silvestre, parece que foi em 84, e ele ganhou a São Silvestre. A São Silvestre é a maior prova do mundo, assim, basicamente, a mais famosa.
E a gente, através disso aí, a gente ficou mais assim conhecido, né? Porque a gente também participou da São Silvestre. Então, aquele ali foi muito, muito importante para o início de tudo, né? E como foi para esse pai, para essa mãe? Você tem irmãos? Tem irmãos. Para esses irmãos, ver aquele menininho lá do interior sendo reconhecido. Muito bom. A minha mãe, então, me admirava. Aí meu pai, então, meus irmãos, tudo gostavam de ver, assim, eles nenhum deles participaram de nada, assim, de esporte nenhum, assim, foi só eu que tive essa opção aí e gostei. Ali para eles foi bacana, que a amizade ali dos vizinhos, e aí todo mundo achando aquilo mal barato, e os jornais divulgando, era o Diário Rio Doce na época, né, então aquilo pra gente era uma coisa, ver a foto do filho lá no jornal, era bacana, os irmãos lá liam, todo mundo lendo, aí aquele jornal era vendido nas bancas de revista, e aquilo ali significou muito para mim e para toda a pessoa, assim, não só a minha família, assim, do bairro todo. Eu lembro que a associação do bairro fizeram homenagem para mim, então tinha aquele apoio, assim. E essa coisa foi comigo e até hoje eu tenho sido beneficiado, assim. Deus colocou o esporte na minha vida para poder mudar a vida, não só a minha, mas de muita gente. A minha família foi basicamente toda beneficiada, que uma coisa puxa a outra, né? Sim. Que através daí a história vai continuar, né? Que eu vou falar por que aconteceu. Eu comecei a me destacar e ganhar as corridas mais importantes. E financeiramente não tinha valor, não. Era mais assim nome, assim, não sei se status, não sei o que significava, mas para mim era muito importante. Talvez hoje seria... Se aquela época fosse hoje, talvez seria diferente. Mas então a gente não pensava em ganhar dinheiro. Mas havia uma ligação entre o esporte e o outro lado, que as empresas. Todo o emprego que eu consegui ter hoje foi através da conexão que eu tinha com o esporte. Por isso que eu falo, o esporte mudou minha vida, transformou minha vida. E continua transformando até hoje, porque há uma abertura grande nisso aí. E você ainda tem muito impacto na vida assim, de diversas pessoas. Inclusive tem um projeto. Você tem um projeto. Fala um pouco desse projeto. Então, tudo acontece, né? Porque uma coisa puxando a outra e dando certo, e indo do lado certo, tende a dar certo. E esse projeto é muito importante e tem mudado a vida de muita gente, sabe? A gente faz um trabalho social aí através da corrida, né? Que a base em tudo é a corrida. A gente o chamado é para a corrida, para o bem-estar físico e mental, mas aí aumenta, aí as coisas vão ligando, aí a gente, através disso, a gente faz um projeto também social de arrecadação de cesta básica, a gente distribui cesta básica a muitas pessoas, o Varal Solidário assim, já concretizou, de cada 2 meses a gente faz o Varal Solidário com mais de 5.000 peças de roupa que a gente doa para as pessoas. E essas coisas vêm para a gente sem assim, a gente tem muito trabalho de buscar, sabe? Porque eles sabem, a população sabe que a gente faz esse trabalho e eles vão levando, sabe? Aí vai juntando e depois a gente distribui, vai na cidade pequena fazer esse trabalho aí de doações para a comunidade. Que é muito bacana. Muito bacana, e muita gente é beneficiada. Sim. E a gente, quando vai para levar de cesta básica, a gente nem avisa e nem fala para quem dá. A gente pega o carro, enche os carros, 50 cestas básicas a gente leva e vai... A gente escolhe um bairro e procura as pessoas mais simples assim e dá. Eles nem sabem por quê. A maioria pergunta, é político? Não, não tem nada a ver com política. É assim, é de coração mesmo, a gente nem conhece os políticos em direito, a gente só quer doar para vocês. E nem precisa saber nosso nome, não, só está aí. Só quero fazer o bem sem olhar quem. Isso. E dentro do projeto também tem uma preparação física. Como que é nesse quesito assim? Então, a gente abriu esse leque para poder fazer o trabalho físico com toda a população. Hoje tem muitas academias e muitas áreas que pode praticar, que o esporte toma essa dimensão. A corrida é o esporte que mais cresce, né, no mundo, e na nossa região está mais ainda. E eu vendo isso aí, que quando eu cheguei, que eu fui sair, eu não falei dessa parte, que eu saí do Brasil para poder voltar, né? A gente vai voltar nela. A gente vai voltar nela. E quando eu voltei, retornei, eu senti dificuldade de adaptação aqui no Brasil e precisava fazer alguma coisa para poder... Lá eu trabalhava muito e corria muito, fazia muita coisa ao mesmo tempo. E aqui do Brasil, basicamente, eu cheguei e não estava fazendo nada. Eu estava uma pessoa parada, perdi todo o contato com todo mundo. Aí, o que me ajudou? Foi o esporte. Porque aí eu comecei a fazer o grupo de corrida, e anunciei, o pessoal começou a juntar, e começando com 4 pessoas, hoje a gente tem mais 600 pessoas. E Valadares tem uma dimensão tão grande que tem mais de 10.000 atletas em Valadares atualmente, que pratica diretamente ou indiretamente o esporte de corrida de rua, que é também ligado com a caminhada.
Então ficou uma coisa muito bacana. E nosso trabalho é um trabalho voluntário, porque muitas pessoas não têm condições de pagar academia. Sim. Por mais que seja, é barato, mas não tem, infelizmente. As pessoas Que é vivem no barato limite. para um, Não é para para o outro. outro. Então, pessoa que nunca tinha oportunidade de ter uma assessoria gratuita, está tendo agora. Porque uma das gratidões que eu tenho com eles é de fazer esse trabalho social sem cobrar nada, porque é para compensar um pouquinho do que o esporte fez na minha vida. Então eu faço esse trabalho com maior alegria e meus atletas são bons, eles são interessados, porque a pessoa que interessa e dedica, ele vai ficar bom. Igual você começou a correr agora. Sim, se você dedicar e ter disciplina, daqui uns 6 meses, um ano, você vai ficar bem. Se você não parar, porque a tendência é o corpo vai adaptando, vai sentindo mais vontade de fazer mais coisa e vai se pegando mais resistência e cada dia melhorando. Basta querer, né? Basta Só depende ali da pessoa em da si. pessoa. E a gente estava até conversando anteriormente que às vezes fala assim, correr virou modinha. As pessoas tentam usar isso de uma forma pejorativa. Mas que moda boa! Bom, que seja assim, que continue tendo essa modinha. Porque 1000 vezes você tem uma pessoa na modinha correndo do que lá no carnaval, ou então bebendo, indo para as drogas e tudo. É uma coisa importante. Tira o jovem da droga, tira a família daquele estresse do dia a dia. Que quando a pessoa começa a praticar a corrida, que eu falo corrida, que é o mais simples e barato. Não precisa muita coisa você correr. Só ter um tênis. Aliás, nem precisa ter tênis. Com esse aí, umas pessoas correm sem tênis. Está valendo do mesmo jeito. Então, se praticando, você começa a mudar seu estilo de vida. E muda tudo ao seu redor. A sua amiga vê você indo, ela vai querer ir também. E você começa a ser uma pessoa diferente. O seu sorriso muda. Você começa a cumprimentar as pessoas. A gente se acorda 4 da manhã e sai dando bom dia para todo mundo com aquele sorriso. Que esse povo tá tomando? Se a pessoa tiver com raiva daquela manhã, fala assim, mas esse cara tá louco, mas eu acho que ele tá certo, porque o cara alegre de manhã, hora dessa. Então a gente transmite essa alegria e você começa a contagiar e ver que vale a pena. O seu exemplo se torna exemplo para muitas pessoas e referência. Aí a pessoa vai seguir o que você está fazendo, porque o que está acontecendo? A pessoa está, o Luiz está alegre o tempo todo. O que acontece? Então, vou tentar fazer aquilo. Então, quando começa a praticar, aí a modinha existe. Então, se a modinha for boa para você, é boa para mim, é boa para todo mundo. Que venha mais modinhas que venha boas. Mais modinha. Eu quero. Eu aceito. Eu também. E a gente fala em correr, mas vai muito além de correr. É a saúde, é o bem-estar dessa pessoa de forma geral, autoestima, relacionamento. A socialização é muito importante isso aí. Você vai na corrida, você foi na corrida do Valadares, você viu, tinha diretamente mais de 2.000 pessoas com o mesmo objetivo. É um monte de pessoas simples, praticando coisas simples e conseguindo resultados extraordinários, que só você sabe o quanto é bom. Sim. E você consegue ver as pessoas crescer através disso aí. Foi o que aconteceu comigo lá atrás. Através da corrida, as empresas viram com bons olhos. A concorrência de trabalho era difícil, mas em toda a empresa que eu ia fazer entrevista, eu garantia a minha vaga. Porque se tinha 20 pessoas, eu era um deles que ia. E se eu ia pegar 5, eu era um, porque eu sei por que eles me pegaram. É por causa do esporte. Aquele cara pratica esporte, ele é diferente, vou pegar ele. Tem disciplina, tem foco. E aprende a respeitar. Sim. Você aprende a ser bom filho, melhor esposo, melhor aluno, melhor funcionário, tudo porque a corrida também te dá uma educação boa, porque ela te arrebenta, ela te quebra, ela te bate. Ô Luiz, eu tava correndo, eu falei assim, será que vai chegar uma hora que eu vou parar de sentir dor? Vai chegar ou não? Vai, pior que chega. Porque justamente no começo assim, tá tudo inflama, né? Porque quando você corre, aí dá aquela inflamação, aquelas dores danadas, falta de circulação, a musculatura não está preparada, aí a respiração não está boa, a cadência não está boa, você não consegue cadenciar direitinho o ritmo. Mas a partir da hora que, com o tempo, né, tudo vai encaixando, aí você vai correr sorrindo, cantando, com alegria. Então essa hora vai chegar, posso estar despreocupado. Porque existe um grupo, assim, a corrida é dividida em 3 tipos, né, 3 etapas. Aqueles pessoal que só quer saber de divertir mesmo, que é bacana, vai num ritmo tranquilo, você não vai sofrer. Aqueles intermediários que correm ali querendo ganhar uma posição de um ou de outro. E tem os loucos que sabem, cada dia quer melhorar tempo. Porque no meu caso, o cara está fazendo um tempo tal, por exemplo, corre 10 km por 35 minutos. Aí ele quer correr a 34, depois ele quer correr a 33. Aí ele vai sofrer o tempo todo. Porque não tem paz, porque cada corrida para ele é um desafio. Mas ele sofre muito, mas no final
sente tem bem. a Tem a recompensa, né? O O sorriso bom é que é vem. cada um no seu ritmo, inclusive, como a gente tava falando, eu participei da minha primeira corrida e às vezes a gente fica tentando arrumar desculpa, falando assim, não vou conseguir fazer todo o percurso correndo. Eu vi muita gente que corria um pouco, caminhava. Que é importante isso aí, porque você não tem que comparar com alguém, você tem que fazer respeitar o seu corpo. O seu limite tem que ser respeitado, porque não vai tentar seguir uma pessoa que já corre há 10 anos, dizendo que a pessoa, você começou agora. Então, é importante isso aí. Corre um pouquinho, caminha, corre um pouquinho. Outro só faz a caminhada também, está valendo do mesmo jeito, está fazendo parte daquele grupo que está sendo beneficiado pelo poder de transformação do esporte. Caminhar ou correr não é problema. O importante é você estar lá junto com aquele grupo, né? Deixa os loucos lá para frente, se morrer para lá, se matarem para lá, e depois a gente cumprimenta eles. E deixa cada um com seu objetivo, que às vezes tem pessoa que eu acho que como você tá no sangue, isso é seu, sabe? E às vezes tem outras pessoas que só estão ali para caminhar, para compartilhar do evento. Então é cada um com seu objetivo particular. Acredito que tem que parar aí um pouco essa comparação. Exatamente, tem que parar e participar dos eventos e se valorizar, porque é importante estar ali. E geralmente é uma medalha de participação para todo mundo, porque isso é importante, essa medalha é igual para todo mundo. É incentivo. E se está ali, você está no meio do pessoal da elite também, que esse é o único esporte também que te dá a oportunidade de participar do mesmo evento com as pessoas do alto nível. Você vai numa corrida aí de nível internacional, os melhores do mundo estão lá, você também está. Você está inscrita, você fez parte daquele evento. Então isso é importante, essa abertura aí não tem outro esporte que te dá não, é só a corrida mesmo. Por isso tem que valorizar a corrida. E a corrida, ela tem crescido muito, principalmente aqui na nossa cidade. Como que você vê essa crescente? Não, mas cresceu até assustadoramente, está até fora do normal. Se dá pelo fato, então, inicialmente aquela pandemia acabou ajudando. Porque até então o pessoal corria, mas estava assim, não precisa correr tanto, né? Tá bom. Mas quando limitou, não podia entrar nas academias, não podia fazer isso, não podia se aglomerar. Então a pandemia veio, morreu muita gente, uma tristeza danada, não? Todo mundo sabe disso. Mas do outro lado ajudou nesse sentido, porque você podia correr. Inclusive eu não parei um dia, no meu grupo não parou um dia na época da pandemia. A gente corria para um lugar fora, para Ibituruna, para as BRs. E acabou, quando acabou a pandemia, e os médicos, aquele negócio lá, quem faz algum esporte tem sobrevivido. O pessoal que corria, a maioria sobreviveu, então não teve um contratempo muito grande, não foi tão grave assim. E os cientistas mesmo publicaram que a melhor coisa que para melhorar a saúde, principalmente quem tem problema, né, de pulmão e tudo, era a corrida mesmo. Então não foi, entrou como remédio, como medicação. Aí começou e não parou mais porque um puxou o outro e viu que a coisa é boa. Então experimentou, é bom, então que continue. Então continuaram. Está aumentando a cada dia, então os organizadores de corrida assim, estão melhorando a qualidade das provas. Valadares praticamente não tinha competição aqui. Agora esse ano, por exemplo, vamos ter 18 competições oficiais. E com medalhas bonitas, com camisas bonitas, porque o importante para o atleta que está começando agora é entrar numa competição aí, e na hora que ele chegar, ele vai ter uma hidratação bacana durante o percurso, vai ter uma segurança no trânsito, vai correr na rua sem preocupar com o carro, vai receber uma camisa bacana do evento e vai ter uma medalha de participação. E vai ter o nome lá na listagem oficial das competições. No mundo inteiro a pessoa vai ver que você participou daquela corrida. Então isso aí é importante, fazer evento com qualidade. E aconteceu os eventos acontecendo e muita gente está aderindo. E aderindo, e a pessoa está sabendo da importância e vendo realmente que esse esporte é o esporte popular que todo mundo pode correr, todo mundo pode participar, não tem discriminação nenhuma, pode ser qualquer tipo de gente, obesa, pequena, grande, bons ou ruins, começando agora ou não, mas tem o direito de participar do evento, isso que é importante. Aí a pessoa olha e fala assim, opa, eu quero dessa fonte, eu quero beber dessa água porque está tendo resultado positivo. Então se tem que vá. Quero também esse negócio. Verdade. Ó, e conversa boa é quando a gente sai do roteiro. A gente já foi lá para outro assunto, vamos voltar aqui para sua história. Então, por isso que é bom ter distração. Isso que é bom. É democrático, é igual a corrida mesmo, democrático. Tá vendo? A gente tá bem aqui. E aí você começa a ganhar prêmios. Comecei a ganhar prêmio naquela época, de 82, 80 eu comecei as corridas. Vê bem isso aí, 44 anos, se analisar direitinho. É muito tempo, muito já é um tempo. tempo ali. E outra coisa, voltando aí, porque esse esporte, a corrida de rua,
é o único esporte também que te dá a chance de participar com a idade avançada. Porque você vai, todo mundo, porque você vai jogar um futebol, tem limite ali, um tênis tem um limite, assim, de certa idade você não consegue mais. E fora que você não tem mais aquele, né, a pessoa para estar com você participando. Aí a corrida é livre, você está com 80 anos, você pode participar. Tem categorias, é isso? Então, só tem categoria. Para quem não conhece, nunca participou, a gente explicar um pouco como que é essas categorias. Então, a corrida é tão democrática que ela beneficia todo mundo. Você vai numa competição aí, oficial, ela tem a premiação para os 5 primeiros geral. Geralmente, né? Os 5 primeiros, na geral, pega o prêmio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A partir do quinto, aí é a categoria de 5 e 5 anos, oficialmente. Que alguns mudam de acordo com o organizador do evento, né? Mas se for uma corrida federada, de confederação, segue as regras da Confederação Brasileira de Atletismo. De cada 5 anos, os 3 primeiros recebem prêmio. Ou seja, começa de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30 e assim sucessivamente até acima de 70, 75, 80, 85. Tem o direito de ser o primeiro da categoria. Você entendeu? Então, se eu vou numa corrida, eu com 60, esqueci de falar a minha idade aqui, não pode falar não. Eu com 62 anos, eu tenho chance de chegar na geral? Tem. Se eu chegar na geral, beleza, fica entre os 5. Se não, eu tenho chance de ser o primeiro na minha idade. Aí se o cara tem 20 e poucos anos, chegou na minha frente, não tem problema, mas a minha posição vai ser de acordo com a minha idade. É isso que é bom da corrida, beneficia todo mundo. Todas essas idades são beneficiadas, tanto masculino como feminino. Ou seja, não dá para ter desculpa. Não tem como desculpar. Então, se você concorda na sua faixa etária ali, é bacana. Você tem chance igual, né? Todo mundo tem. Então, isso é importante. Ô Luiz, e aqui a gente tem alguns troféus. Me fala um pouco, qual aqui que ficou assim marcado para você? Eu sei que é difícil escolher um. Então cada um, igual eu falei, tem mais de 2.000 premiações, mais de 2.000 entre troféus e medalhas na minha casa lá, que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu morei lá. Mas eu trouxe isso aqui, porque assim, eu identifiquei com eles assim, que eu pensei hoje, esse aqui foi de 2003, eu acho, não lembro a data não. Marcou muito, tipo assim, todos têm um sofrimento, todos têm uma sensação e uma emoção diferente. E esse aqui também foi entre 1998. Esse foi aonde? Desculpa, esse aqui foi na cidade chamada Tamarack, próxima a Miami, nos Estados Unidos. Que eu ganhei na época lá. Aproveita e conta assim, essa história. Como você foi para lá nos Estados Unidos? Nós até pulamos essa parte, porque estava indo tão bem. Estava ali na escadinha, né? Pulamos lá para cima depois. Senão a conversa tá boa. Então, quando eu comecei a ganhar as corridas aqui em Valadares, aí eu fazia parte da equipe, a gente tinha equipe, viajava muito. Aí, Valadares teve a tradição de mandar o pessoal para os Estados Unidos para trabalhar. Valadares sempre teve, desde muitos anos atrás, Valadares é a maior cidade, o que mais manda gente para os Estados Unidos. Se o sonho meu era de jogar futebol, aí naquela época passou a ser de ir para os Estados Unidos. Mas eu comecei a correr, mas aí como que eu ia para os Estados Unidos? Assim, não tinha dinheiro para trabalhar, como é que ia fazer, como que ia conseguir visto? Aí através da corrida, eu ganhei uma competição em Vitória e na época ele conseguiu visto para poder correr a maratona de Nova York. Que chique! Aí para mim era tudo que eu queria, menina, porque se eu falar da nessa doida para lá para trabalhar, ia pelo México, ia de navio, ia de qualquer jeito, a chance minha era aquela. E eu vou de primeira classe. Aí eu até trabalhava em uma empresa de papel aqui. Aí eu cheguei pro gerente e falei, eu vou correr lá para participar, mas eu nunca falei que ia ficar lá. Era para participar e voltar. Assim, mas o meu interior eu sabia, eu tinha que ficar. Porque ali a chance minha era ali. Quer dizer, se antes pensava em jogar futebol, não deu certo, era ir para a América. Porque eu sabia, porque eu sempre fui determinado, assim, dedicado. E eu sei que se você dedicar e escolher o caminho certo, vai dar certo. Primeiramente, confiar em Deus e colocar ali disciplina, dedicação e fazer o seu melhor, não tem como errar, não. Às vezes atrasa um pouquinho o processo, mas vai estar certo. Aí eu peguei, aproveitei esse visto, meu filho, e fui. Aí fazia conexão em Miami, de Miami para Nova York. E a maratona estava lá me esperando.
Mas essa aí até hoje já está me esperando, porque eu fiquei em Miami, porque meu negócio era trabalhar. Agora, né, quando eu fui, a perspectiva é muito grande, assim, era muito perigoso. Assim, agora está tendo aquele problema de deportação lá e tudo. Antes não tinha nada daquilo não, mas a gente tinha muito medo, porque era muito pouca gente em vista do que tem lá agora, assim, de imigrantes. E quando eu fui, eu não tinha ninguém que conhecia lá. Então fui da doideira, sem falar inglês, sem nada. Na cara e na coragem. Cara, coragem, tinha que enfrentar. Aí fiquei em Miami e eu cheguei no sábado de manhã. E à noite eu já comecei a trabalhar no restaurante, lavando vasilha. Ali, minha filha, começou tudo de novo. A nova fase da minha vida começou ali. Porque se eu disse que o esporte mudou minha vida, transformou, porque aí o que eu fazia de dedicação aqui para trabalhar e correr, que eu trabalhava e corria aqui, era desgastante? Era. Mas era uma preparação que Deus colocou na minha vida, que ia ser preparação para aquela fase ali que eu ia morar fora do Brasil. E morando ali, no começo foi difícil. Porque você não conhecia ninguém, eu nunca tinha lavado um prato. Quando tem irmãs e mãe por perto, você não lava prato, nem copo, nem nada, né? Você dá tudo na mão. Não sei se é obrigado, mas parece que é a tradição da família. As mulheres fazem as coisas para os homens. Então, e lá aprendeu na lá raça. eu tinha que lavar, passar, fazer comida, lavar banheiro do restaurante, que nunca tinha feito em casa aqui. Eu tinha que me virar. Aí você sabe, aí você dá valor à vida. Aí você dá valor àquele frito que a gente tinha aqui, que na época aqui no Brasil não tinha muita coisa de comer não, mas o ovo salvava a gente. Lá você tinha uma fartura danada, mas porém se dava valor àquilo daqui. Aquilo que a mãe fazia para mim aqui, eu lembrava lá. Lá eu chorava à noite, assim, lembrando de tudo aqui. A saudade, o pessoal que eu deixei para trás, os amigos, aquela vida simples, mas que tinha um valor danado que a gente então não valorizava. E quando você perde, que você dá valor, né? Aí eu via que quanto era importante estar aqui com o pessoal. Morei numa situação complicada lá, com o pessoal que mexia com droga, eu não conhecia nada, não tinha opção. Sofri no começo, tipo assim, uns 3 meses foi de pancada. Mas aí eu vi que ali era a minha oportunidade. Aí eu vi aqui é a terra prometida, aqui é a terra que eu vou conseguir as coisas, porque o dólar era sempre foi valorizado em relação ao real, e eu nunca ganhei o que eu estava ganhando lá. Tipo assim, era muito para mim. E eu queria trabalhar muito, eu cheguei a trabalhar em 3 empregos, menino. De manhã no restaurante, depois à tarde e à noite na limpeza. Aí assim, eu também não sabia até quando eu poderia ficar ali, porque estava ilegal na época, né? Então eu falei assim, eu vou conseguir fazer tudo que eu posso fazer, no sentido de ganhar meu dinheirinho, e vou conseguir comprar a casa, construir a casa para minha mãe. Tipo, meu sonho era esse. A gente já tinha uma casa, mas era bem simplesinha, sabe? E meu sonho era isso, conseguir uma casa bacana para todo mundo morar lá. Que a gente sonhava, pensava que todo mundo ia morar junto o resto da vida. Casa cheia. A casa está lá até hoje. Mas pouca gente que mora. Aí, trabalhei muito. Foi muito sofrido. Foi a única época que eu fiquei um pouco sem correr, foi essa época aí. Período de uns 8 meses a 1 ano, e só trabalhando, porque o negócio era garantir o futuro ali. Pelo menos, se depois de 1 ano eles me pegassem e mandassem embora, já tinha dinheiro para comprar casa. Aí já dava para resolver ali. Mas aí com pouco tempo, Deus é tão bom na minha vida, porque com pouco tempo, menina, que geralmente a pessoa fica lá 10 anos, 20 anos e não consegue legalizar. Consegui dizer, com 1 ano que eu estava lá, eu já consegui o permite de trabalho, o Green Card. Aí saiu uma lei lá, eu mexia com, né, tinha um histórico bom de corredor e tudo. Nada que impedia ali, porque eles olham muito o lado criminoso, se o cara tem algum problema com a justiça. Aí eu consegui já pegar o permite de trabalho. Aí com 1 ano e pouco eu já vim no Brasil passear, você acredita? Com 1 ano e pouco eu estava lá vindo no Brasil passear, ver minha mãe. Para mim era a melhor coisa, porque antes lá nem telefone tinha não, porque era difícil também. Era cartão? Ter um cartão. E mesmo assim não conseguia fácil. E a gente mandava era carta. Nossa, era na época da carta. Gastava 30 dias para chegar a carta aqui. A gente mandava um dinheiro, no caso mandava dinheiro para a mãe, dentro do envelope. E chegava. Até que os carteiros descobriram. Parou de chegar. Quando eles descobriram, parou de chegar. Mas era difícil demais, menina. E quando passava, depois de 30 anos, você recebia a carta.
Aí a pessoa, até lá, né, se tivesse morrido, tinha morrido. Aí eu ficava bem isolado, sem falar mesmo. E o telefone era caro, a gente ligava, era caro para ligar, e era bem mais difícil. Aí eu consegui, com 1 ano e pouco, vir no Brasil. Aí você pensou se comprar passagem dos Estados Unidos, vindo de volta, com o direito de entrar lá? Para mim era a melhor coisa. Boa, né? Muito bom, a segurança. Aí foi quando eu cheguei aí, já foi uma festa, né? O filho voltou para casa, aí cheguei, tipo assim, bem alegre, sentindo assim, um poder de ação maior, sabe? Aí eu posso, assim, tipo assim, eu posso ajudar vocês. Eu queria, assim, demonstrar para eles que eles não estavam sozinhos, que aquele sofrimento, que eu acho que sentimentalmente, antes era bem maior, né? Igual pai e mãe, quando o filho saía de casa, aquele dia era triste, né? Sim. E a gente também que saía, que era uma pessoa familiar mesmo, da família, se sentia muito. E eu voltei, fiz uma diferença grande na vida deles aí, no sentido assim de segurança. E já voltei, retornei para lá já com um projeto grande mesmo, e acabei que aconteceu e já levei todo mundo para lá, assim. Todo mundo que fala assim, de um em um, todos foram. Parece que é só uma irmã que não foi. Aí, quer dizer, as coisas aconteceram assim, bem natural. Porque tinha como fazer. Que você, quando quer ajudar, você consegue. Depende de você querer. E amigos, na época, eu até lembro que os corredores, assim, eram uns 70 corredores bons que tinha aqui, todos foram também. E eu ajudei, fiz com que todos aí entrassem na onda ali de tentar um visto para poder correr lá. Então a pessoa ia no consulado e falava que o consul já perguntava: o que você vai fazer na América? Eu participar da corrida tal. Foi, todos eles conseguiram visto. Porque até então não tinha essa loucura assim de pessoa. E muita gente para lá para tentar o visto. Né? Uns conseguiam ir pelo navio, outros pelo México, mas não era aquela loucura toda. Então o consulado acreditava muito no que você falava, né? Quando eu cheguei assim, a esse ponto de mandar as pessoas lá procurar, tentar visto para correr lá, todos conseguiram os vistos. E a maioria estão lá até hoje. E você começou a participar de corridas lá. Então, aí passou, aí estava aquele sofrimento danado. Aí um belo dia de manhãzinha, que eu acordava de madrugada para trabalhar, eu falei assim: gente, eu tô uma tristeza nada aqui, tá faltando alguma coisa. Eu lembrei, eu era corredor antigamente, e a corrida me trazia alguma coisa de bom. Correr. Tá faltando a corrida na minha vida. Aí comecei a treinar, sem assim perspectiva de participar também não conhecia assim nada, não sabia onde tinha os eventos. Aí comecei a correr, treinar. Um belo dia eu acho um jornal no chão, com um negócio do pessoal correndo. Aí levei pro cara traduzir para mim, era uma corrida que ia ter. Aí eu fui, minha filha. Minha chance agora. Agora. E a primeira corrida que eu fui segundo lugar geral. Você acredita? E tava um tempo sem treinar. Tava um tempo sem treinar. Eu preparei mais ou menos uns 4 meses, assim. Preparei não, tava treinando uns 4 meses, morava perto da praia, corria na areia. Mas não tinha aquela treino específico competição, né? Que tem que ter um treino mais sério. Aí eu participei e fiquei em segundo lugar. Lembro até hoje. Cheguei a chorar igual criança. Porque eu vi assim, ó, essa corrida vai me dar muita coisa boa aqui também. Não é só do Brasil, então eu tinha aquilo ali por dentro de mim. E já na 4ª corrida eu fui o campeão de uma corrida lá, de um evento lá. Aí sim, aí começou a deslanchar, sabe? Comecei a sentir assim, um poder de ação maior. E também, com pouco tempo, já peguei a cidadania americana, jurei bandeira, já podia votar, já senti mais seguro, sabe? E também abri minha própria empresa lá. Porque até então eu trabalhava, né, em restaurante, trabalhava na área, comecei a trabalhar na área de construção. Igual eu te falei, a dedicação é muito importante. Quando a pessoa quer uma coisa e ele luta por ela e fazendo honestamente, você consegue. Dedicação, disciplina, obediência, é o que vale. Então, eu sempre fui assim, tudo que eu faço, não que eu quero ser melhor do que ninguém, só que eu tento fazer o melhor para que o melhor seja o meu melhor. E esse meu melhor sendo meu melhor acaba sendo bom para o dono das empresas. Porque eu produzia muito, sabe? Do lugar que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar no restaurante, lavando vasilha, durou uns 4 semanas, já colocou na salada. Depois me colocou em outra função lá, que era atender os cozinheiros. Aí depois fui chefe de cozinha. Fiquei sendo chefe de cozinha de um restaurante francês, menino.
Eu aprendi todo o Que processo chique. e fazia a comida mais boa mesmo. Eu incrementava algumas coisas para ficar melhor trazer ainda. depois pra gente experimentar Pois tá aqui. precisando. De vez em quando lá em casa eu falo, por que você não faz a comida francesa para nós? Eu falei, se eu fizer, vocês vão comer, não. Que a maioria é ruim. Mas então, aprendi isso tudo, mas porque era para poder satisfazer a mim e as pessoas. Quer dizer, eu acho que quando você assume a função de fazer alguma coisa, você tem que ter resultado positivo. Porque senão vai ter todo mundo igual, tem que ter uma diferença. E aí o americano, ele tem esse negócio dele querer ser bom, querer ser melhor. Assim, I am the best. Ele quer ser o melhor. Mas não é sentido de passar por cima de você, igual o presidente está fazendo agora, não. É sentido de se dar o melhor mesmo, de ser número 1. Se doar. É, né? as corridas lá, as competições lá, o cara quer ser número 1. O segundo colocado não é muito valorizado. Aqui valoriza todo que participa. Agora lá, não está muito, não. Tipo lá, ouro, prata e bronze. Ouro, prata e bronze. Eles só pegam assim como referência o ouro. Assim, o resto assim, eles aplaudem, mas eu sei como é que é lá. Então eu aprendi isso aí, de ser melhor no sentido de fazer tudo. Aí, igual eu falei, sai do restaurante, bem, fico chefe de cozinha, só que a vida está convivendo com muitas situações, assim, muita pressão, que é muita gente para se atender, sabe? Aí eu migrei para a área de construção. É onde que dava mais dinheiro também, né? Eu via mais oportunidade, porque além de trabalhar no restaurante, eu trabalhava na construção. Só que aí eu já larguei o restaurante e fui direto para ficar só na construção. Aí, como eu te falei, trabalho pesado, eu fazia calçamento, igual de calçar a rua aqui, aqueles bloquetes, a gente fazia lá. Então não era moleza não, sol da Flórida, muito quente. E eu nunca desisti, menino. Continuei. Aí com pouco tempo eu montei minha própria empresa também, porque eu via, tinha muita oportunidade, tinha muito campo, estava faltando gente para fazer as coisas. Então eu montei minha própria empresa, aí coloquei muitos brasileiros trabalhando, ajudei muita gente a montar a própria empresa também. E aí fui crescendo dentro dessa área de construção também. E aí, me conta uma coisa, como que você sai, né, de lavar vasilha, limpar chão, construção, de entrar ali e ter um reconhecimento, receber homenagem, receber prêmios, inclusive até alguns pelo voto popular. Me conta isso. Pois é outra história que, assim, se eu for contar, eu tenho que ver para crer. Porque nem eu acreditava também não, né? Porque a ideia não era essa, a ideia era simplesmente construir alguma coisa. Comprar minha casa. Minha casa, ter um negocinho do Brasil, viver bem, ter meu carrinho. Meu sonho era esse, assim. Mas as coisas fluíram tão bem e as oportunidades vão aparecendo, né? Igual eu falei, se você faz certinho as coisas e você tem os caminhos certo e o errado. Então, se você sempre está indo procurando o certo, porque apesar de acontecem algumas situações que você tem que saber lidar também, porque não é fácil, né? Agora, se for pôr errado, só vai dar errado mesmo. Agora, se for pôr pro certo, sempre tem alguns encontros que você tem que se virar. E eu sempre dediquei a tentar fazer o melhor. Então, Deus me abençoou tanto que as coisas fluíram. E correndo ali, eu comecei a ganhar um monte de prova. Teve uma época, pra você ter ideia, eu ganhei de 12 competições, eu ganhei 11 consecutivas. 11 competições. Aí, assim, já começou a ficar bem tranquilo para mim ganhar as corridas. Porque eu treinava direitinho, eu treinava de manhã à tarde, trabalhava durante o dia e treinava de manhã à tarde todo dia. Pra você ter ideia, a dedicação era tão grande, para também não ter muito estresse, de perder tempo, e eu deixava o carro, não deixava o carro de trabalho na minha casa, eu deixava o carro num lugar alugado, que era 10 quilômetros da minha casa. A intenção e o objetivo era correr até onde eu pegar o carro para ir trabalhar. E voltar. Aí eu tinha que ir e voltar. Então, querendo ou não, ia ter que ir. Tinha que ir. Aí, como eu ganhei essas provas, aí primeiro fui eleito lá os melhores do ano do estado, ganhei campeonato do estado lá, e depois fui ter essa homenagem aí de uma votação popular, que seria como o Oscar do esporte aqui. O Brazilian International Password, os melhores do ano. Então, iniciava por uma indicação dos jornalistas, mais ou menos, né? Através dos resultados da pessoa, fazia aquela indicação, aí pegava essas indicações e colocava para voto popular. E era incluir tudo, incluindo atleta brasileiro aqui do Brasil, tinha o Anderson Silva, tinha o Minotauro, um monte de gente, assim, fora da corrida, mas dentro do basquete, do vôlei, do boxe.
e ia para votação popular. Os internautas votavam no mundo inteiro. Menina, recebi tanto voto. Incrível, assim, aqui em Valadares, fizeram uma campanha também aqui em Valadares, todo mundo entrou no sistema lá para votar. Aí eu fui, depois dessa votação popular, ia também para a escolha depois, que eram os jornalistas, né, que ia escolher também, que era a votação deles. Aí eu fui indicado, fui premiado o melhor atleta, né, daquela época, de 2013. Qual que você acha que foi seu diferencial para receber esse prêmio? O que fez você se destacar? Então, acho que não foi só primeira mão de Deus, né? Com certeza. Não foi só ali o seu melhor, porque tinha gente melhor do que eu, assim, por exemplo, no basquete, e tinha o lutador lá, no sentido de financeiramente o cara ganhava mais que eu. Eu era um corredor, assim, que ganhava. Mas aí teve o lado social, popular, aquilo, não sei como é que se dá o nome certo, não. O cara mais com identificação com a população. Eu ouvi isso aí. Gente como a gente. Exatamente. Aquela coisa era diferente. Porque eu via, inclusive no dia da premiação, menina, o tanto de fotos e abraço que eu recebi, e os caras famosão não tinham isso não. Assim, eu vi alguns dando autógrafo e tudo, e alguns fotos, mas o pessoal, eles me abraçaram, assim. Todo mundo, desde as crianças, todo mundo vinha me abraçar. A solidariedade, talvez, ou sei lá, alguma coisa que teve. Eu me senti bem, sabe? E tanto que o meu discurso, eles davam mais ou menos 5 minutos. O meu foi uns 20 minutos. E eles não mandaram parar. Eu fui achando coisa para falar. E o pessoal aplaudia e eu continuava. Eu tenho até hoje, não sei, vou resgatar uma hora. Então, fui falando e fui permitindo falar. Então, depois viram que realmente foi uma diferença grande. Aí, depois dessa premiação, aí teve um lado que eu não aceitei. Houve uma movimentação bacana para que eu fosse para vários países, para poder também falar muita coisa, além do esporte, falar também da importância, né, de estar ali com eles, que é uma empresa, aí, uma televisão que ia contratar a gente na época, e ia ter esse prêmio em vários países, não? No Japão, na Inglaterra, tipo assim. Aí eu ia ser um dos embaixadores desse. Aí eu não aceitei, eu não senti bem. Por que você não aceitou? É porque tem alguma coisa não batia. Mas também eu teria que largar quase tudo para ir, porque tinha que viajar muito. Mas eu acho que as coisas deram tão certo porque você seguiu o que você sentia. Exato. Eu uso isso. Porque eu teria que, como eu tinha empresa lá, eu tinha muito funcionário trabalhando para mim, aí eu não podia largar porque tinha os contratos que tinha que fechar com as empresas. Aí as viagens não ia dar para mim, tinha que ficar alguém no meu lugar. E esse alguém no meu lugar, aí talvez não, tenho certeza que não ia dar certo. Porque, né, o dono que controla tudo. Aí eu senti assim, aí acharam que eu fiz uma mal escolha não ter ido, sabe? E até criticaram e tudo, mas aí eu não sentia vontade de ir, pronto. Deixa eu te perguntar, quem criticou? Chegou onde você chegou? Não. Outra coisa, muita coisa ruim aconteceu assim, as festas deles, eu nunca fui de festa, nunca vi isso, mas nesse dia desse prêmio lá eu participei, que devia participar também, que era dever meu, né, como um dos indicados e vencedor do evento, mas muita coisa que eu não, droga, coisa que não bate comigo. Você seguiu o seu coração, aí não deu certo, mas foi uma experiência muito maravilhosa, e aí eu pergunto, como que você ia pensar que um dia você chega a esse ponto de receber esse prêmio aí? E teve outro prêmio também, não sei se você sabe, dos Notáveis, que também foi talvez mais importante que esse, que também eu recebi também, na mesma época. E os Notáveis era como? Os Notáveis também era escolhido por os líderes americanos que queriam saber do país imigrante que fazia diferença naquele país. Os imigrantes que fazem a diferença no país, fizeram alguma coisa de bem. Que legal. Crescimento, de todos os setores também. E aí não era só esporte, aí já era todos os setores. Era, né, empreendimentos, esporte, e tudo você pensar ali dentro, o cara tinha que fazer uma diferença, ou seja, o cara é importante para nós aqui. Gente, eu tô muito chique. Então, conversar. porque uma coisa puxa a outra, né? Aí, chique. através do pré-saúde, aí vai a vinculação, né? Se ventila e direciona para também outro prêmio, que é esse aí Os Notáveis. O nome do prêmio, Os Notáveis 2014.
E essa votação é por ser líderes de partidos políticos, líderes religiosos, lideranças em geral que escolhiam, né? Comunitários. E eu nunca fui líder comunitário lá, porque eu nunca também tive o tempo também, né, que tem. E meu nome apareceu. E me manda telefone, manda para mim que estava sendo indicado e tal. E era em Nova York. E a premiação, nada mais, nada menos que na ONU, em Nova York. Aí você ia lá onde era o Barack Obama, na época o presidente. Você ia receber lá na casa lá dele, assim, na área onde ele palestrava. E foi mesmo que indicaram e fui eleito também. Recebi o prêmio lá na ONU. E aí a gente pensa assim, agora acabou, né? Já recebeu o prêmio, já recebeu isso e aquilo, mas assim, me contaram que teve uma época que você estava um pouco desanimado, talvez até pensando ali em deixar a corrida, e veio algo que literalmente reacendeu a chama. O que foi? Pois é, é isso que eu falo. Aí minha vida é sempre assim, cheia de desafios, né? Mas bacana, desafios bons e conquistas, né? Então, depois disso aí tudo, bacana, falei, nossa, o negócio tá bom demais e tal. Recebi o prêmio lá, aquela coisa toda. Aí eu tava pensando já em parar de correr. Falei assim, eu acho que agora é hora de aposentar, deu o que tinha que dar, eu não vou acompanhar esses meninos mais, porque o ritmo tá muito forte. E querendo ou não, você pega aí aquele sossego, né? Você quer calmar mais, acha que vai viver melhor sem aquilo. Porque acha que a pressão é muita, né? Porque quando você corre, igual eu falei antes, se por correr é uma coisa, assim, participar dos eventos, sem aquela perspectiva de ganhar, ansiedade de ganhar ou ficar entre os primeiros é uma coisa. Agora, se for participar pensando nisso aí já muda. Aí os treinamentos têm que ser dobrados, você tem que sofrer mais, e você tem aquela ansiedade assim, boa. E também você não pode ser muito calmo, para competir você tem que partir para cima, né? Então você tem que correr forte, sofrer muito. Então eu não queria mais esses treinos pesados, né? Correr 20 km forte, fazer 20 tiros de 500 metros, e 10 tiros de 1.500 metros, assim, no limite, para poder ficar bem preparado mesmo. Correr maratona, 42 km. Eu não queria mexer com isso mais. Mas aí vem a danada de indicação para mim carregar a tocha olímpica. A tocha! As Olimpíadas de 2016, no Brasil, né? Faltava um ano. Eu estava num belo dia, inclusive eu estava viajando, porque eu tenho uma filha que mora em Boston e eu morava em Miami, assim, perto de Miami ali, no estado pro outro. Estava viajando no avião, me manda uma mensagem. Você está sendo indicado para conduzir a tocha olímpica lá no Brasil. Quase que eu mandei o cara do avião parar ali mesmo e descer. Para que eu vou descer aqui. Eu quero ficar por aqui, quem sabe? Porque é muito, sabe o que acontece? Ser condutor de uma tocha olímpica não é você que escolhe, assim, não é desejo de ninguém, porque é difícil demais. São milhões de pessoas que sonham. Eu lembro que uma vez o Pelé, ele teve a oportunidade, ele chorou igual criança carregando. O Pelé chorar igual criança carregando a tocha olímpica, é pessoa, euzinho aqui. Eu vou morrer de emoção. É muito. Eu vi uma vez uma entrevista do Neymar e falei assim, consegui tudo, só falta conduzir a tocha olímpica. Mas o Neymar não conseguiu. Aí você pode falar assim, porque eu já conduzi. Porque aí já não é dinheiro, já não é fama, é alguma escolha específica. Como que me indicaram, eu não sei, mas acho que é justamente para não parar com o meu projeto. Porque até então eu não tinha projeto igual eu tenho aqui agora. Até então eu estava muito bem lá, e eu queria vir embora para viver no Brasil, mas desvinculado de muita coisa, porque também você sofre muito psicologicamente, fisicamente. E eu já tinha conseguido o que eu queria, assim, mais do que eu queria. Aí, de repente, talvez se não fosse a tocha olímpica, eu não teria como o meu projeto hoje, entendeu? Porque estaria parado por ali, estava bom demais. Aí, como indicaram para conduzir a tocha, então foi também votação popular. E nas votações, a pessoa tinha que fazer a votação e falar por que estava votando em mim. E nesse porquê, eles escolher o melhor texto. E acho que de dois textos já passava. Eu tive mais de 40 textos escolhidos pela organização. Que honra. Assim, é muita coisa boa que o pessoal escreveu de mim, entendeu? Assim, que falava por que estava escolhendo ele. É muita coisa bacana. Aí fez essa oportunidade, né, de conduzir em Valadares a tocha olímpica. E eu lembro que foi uma festa danada, porque para mim ali foi o máximo, né?
assim, não seria só para mim. Se qualquer pessoa no mundo você perguntar, pode ser político, pode ser guerrilheiro, pode ser qualquer um, esses caras mafiosos aí, esses caras terroristas, ele vai querer conduzir a tocha olímpica. É uma emoção única. Que representa tudo, representa o esporte, representa o seu símbolo, que mais importante seria da paz. Porque essa tocha nunca apaga. Elas colocaram fogo nela na Grécia e nunca apaga. Ou seja, o seu projeto nunca pode apagar. Nunca pode. O recado foi dado. O recado foi dado. Você conduziu, agora você tá... Luiz, a gente está chegando aqui ao fim. Quero, assim, agradecer imensamente. Sempre que a gente convida, você aceita de prontidão. É muito bom bater papo com você. E muito obrigada por essa história, essa trajetória muito bonita. Então, eu sempre falei, né? Eu fico muito feliz em ter a oportunidade, igual vocês aqui está tendo, da TV Cast aqui, porque eu já vim aqui algumas vezes. O tratamento de vocês é diferenciado, né? Eu estou acostumado a fazer assim, rapidinho, vai embora. Você faz 10 segundos, 30 segundos. Vocês dão essa oportunidade para a gente. Eu gostaria de agradecer a população que está vendo, está compartilhando aí. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. A TV, né, evangélica, católica que vocês têm aqui é muito importante para todo mundo. Muitas pessoas onde eu convivo aí acompanham, inclusive meu pai está vendo lá agora. Seu pai, manda um abraço para ele. Um abraço, pai, estamos aí. Um abraço, senhor. E a gente agradece a vocês por dar essa oportunidade, viu? E eu sei muita gente vai ver. O pessoal que treina lá comigo, vão todos ver e eles vão ficar felizes de poder saber assim, da minha história, que muitos não sabem, né? Muitos vão lá e participam, mas não sabem o que aconteceu anteriormente para isso acontecer. Então, muito obrigado a vocês mesmo pelo convite e estou sempre aí à disposição, tá? Nós que agradecemos. Eu vou conversar rapidinho com o pessoal de casa e vou voltar para a gente despedir, combinado? Tá bom. E mais uma vez eu quero falar com você a importância da sua colaboração para a TV Kefas. Nós estamos com um projeto de levar o nosso sinal para todo o Brasil, mas para isso nós precisamos muito da sua ajuda. Basta entrar em contato conosco que a nossa equipe vai explicar tudo com o maior carinho do mundo para vocês, para que esse sonho, para que esse desejo saia do papel. Como eu disse bem no início, a gente precisa de no mínimo 500 novos colaboradores. E quando se fala assim 500, pode parecer muito, mas eu sei que juntos nós somos mais fortes. E a gente mais uma vez conta com a sua colaboração. Bom, Luiz, e aqui a gente finaliza dando tchau. Vamos despedir? Vamos despedir. Tchau! Tchau, pessoal!